inteligência dos Estados Unidos sugere que Israel está tentando arrastar Trump para um ataque preventivo ao Irã. Um novo relatório publicado na quarta-feira no The Wall Street Journal revisou uma avaliação da inteligência dos Estados Unidos que conclui que Israel atualmente vê uma oportunidade para ataques às instalações nucleares iranianas. Percebendo a fraqueza de Teherã após a liderança do Hezbollah ter sido dizimada, a queda de Assad na Síria e após grandes ataques retaliatórios entre Israel e a República Islâmica no ano passado. A linha-chave do relatório é que a análise de inteligência conclui que Israel pressionará o governo Trump a apoiar os ataques, considerando mais propensa a participar de um ataque do que o ex-presidente Joe Biden, temendo que a janela para interromper a busca de Teherã por uma arma nuclear estivesse se fechando. Disseram duas pessoas familiarizadas com a inteligência. A avaliação produzida por diversas agências de inteligência foi emitida poucas semanas após Trump assumir o cargo, mas uma conclusão semelhante foi encaminhada ao presidente Trump quando ele entrou no Salão Oval. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos produziu um segundo relatório entregue durante os primeiros dias do governo do presidente Trump, reiterando que Israel está considerando tais ataques às instalações nucleares iranianas, de acordo com uma das autoridades americanas familiarizadas com a inteligência, continua o Wall Street Journal. Mas também disse que Israel provavelmente teria que contar com a ajuda do Pentágono. O Wall Street Journal cita oficiais militares dos Estados Unidos que concluem que o apoio militar e as munições americanas provavelmente seriam necessários para um ataque israelense às instalações nucleares fortemente fortificadas do Irã, dada sua complexidade. Embora Trump tenha assumido uma linha dura para Israel na crise de Gaza, dizendo nesta semana ao Hamas que ele deve libertar todos os prisioneiros israelenses restantes até o meio-dia de sábado, ou então haverá um inferno. Ele também prometeu há muito tempo acabar com as guerras de escolha e o aventureirismo militar estrangeiro desnecessário. Um grande ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel às instalações nucleares do Irã certamente se encaixa na definição de uma guerra de escolha. Da perspectiva do público americano, dado que o cansaço da guerra também se instalou há muito tempo em relação à guerra na Ucrânia e ao papel custoso de Washington nela. Mas durante seu primeiro mandato ele mostrou disposição para atirar do quadril, ordenando o arriscado ataque de drones que derrubou o chefe das forças Quds do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Qasem Soleimani, no aeroporto de Bagdá, em janeiro de 2020. Arriscando, isto é, em termos de reação e potencial de iniciar uma guerra regional. Mas certamente as novas reportagens do Wall Street Journal sinalizam que autoridades israelenses estão tentando arrastar o governo Trump para um conflito intensificado com o Irã. O Irã está mais exposto do que nunca a ataques em suas instalações nucleares, anunciou o ministro da Defesa israelense Israel Katz em novembro. Temos a oportunidade de atingir nossos objetivos, o mais importante frustrar e eliminar a ameaça existencial ao Estado de Israel. Trump alertou na segunda-feira que nenhuma opção está fora de questão para impedir que os iranianos alcancem o status de armas nucleares, mas ele também parece estar no clima para uma solução negociada mais pacífica. Trump disse à Fox que impedir o desenvolvimento de armas nucleares do Irã poderia ser alcançado com bombas ou com um pedaço de papel escrito. O aviso veio na semana seguinte à sua restauração da pressão máxima e novas sanções direcionadas ao petróleo com uma ordem executiva. Fundamentalmente, concluiu ele, acho que o Irã adoraria fazer um acordo e eu adoraria fazer um acordo com eles sem bombardeá-los. Há muitos falcões do Irã na administração Trump. Mas a questão será se os oficiais de inclinação não intervencionista vencerão, como a recém-confirmado diretor de inteligência nacional Tulsi Gabbard. Afinal, a inteligência dos Estados Unidos, incluindo a CIA, não avaliou que o Irã está empenhado em construir uma bomba. O tempo dirá. Mísseis supersônicos e precisão letal. Drone turco A-15 revoluciona a guerra aérea com tecnologia de ponta e ataques estratégicos contra alvos a 150 km de distância. O drone de combate turco Bayraktar A-15 tem se destacado no cenário militar global devido à sua capacidade de realizar ataques estratégicos com mísseis supersônicos e precisão letal. Com autonomia de voo de 25 horas e alcance operacional de 7.500 km, o alcance redefine o conceito de guerra aérea não tripulada. A informação foi divulgada pelo canal Hoje no Mundo Militar, que detalhou o avanço da tecnologia empregada no drone. Equipado com motores turbo-hélice e um sofisticado conjunto de guerra eletrônico A-15, pode carregar até 1.350 kg de armamento, 50 mísseis de cruzeiro, bomba guiada, sistema de reconhecimento avançado. Sua estrutura inclui radar de abertura sintética, comunicação via satélite, sensores de inteligência, permitindo tanto
missões de ataque contra operações de vigilância e reconhecimento. Uma das principais inovações do drone foi a integração do míssil supersônico turco IH-230, desenvolvido pela Roketsan. Em novembro de 2024, o teste demonstrou que a aeronave pode lançar o armamento contra alvos a 150 km de distância com alta precisão, tornando-se uma plataforma de ataque aéreo estratégica. Além disso, a CANS também testou o míssil T-LUM-IR, guiado por imagem infravermelho, e o IH-122, um míssil balístico supersônico variante de guiagem por TV e laser. Desde sua introdução oficial nas Forças Armadas da Turquia, em 2021, o A-15 tem sido empregado em diversas operações militares e humanitárias. Ele foi utilizado na Operação Lightning no Iraque contra posições do grupo curdo PKK, além de atuar em missões de reconhecimento e suporte durante o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 2023. O drone também foi mobilizado para buscar destroços do helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, após sua queda em uma região remota. No entanto, apesar de sua sofisticação, a A-15 não é invulnerável. Em 2025, um desses drones foi abatido na Líbia por forças leais ao general Khalifa Haftar, evidenciando os desafios enfrentados por grandes plataformas aéreas diante de sistemas de defesa avançados. O desenvolvimento de drones de combate como o A-15 levanta o debate estratégico sobre o futuro da guerra, enquanto aeronaves pesadas como essa oferece grande poder de fogo, versatilidade, também são alvos mais fáceis para defesa inimigos e possuem custos elevados. Em contrapartida, drones menores e furtivos são mais baratos, difíceis de detectar e podem ser utilizados em enxames para sobrecarregar as defesas adversárias. A tendência atual aponta para um modelo híbrido, no qual drones como a A-15 atuam como naves-mães, coordenando grupos de drones menores para ataques combinados. Essa abordagem permite equilibrar a capacidade destrutiva de grandes plataformas com a flexibilidade e mobilidade dos drones menores, criando um novo paradigma para operações militares modernas. Com seu arsenal diversificado, tecnologia avançada e crescente interesse internacional, a Bayraktar A-15 continua consolidando a Turquia como um dos principais países exportadores de drones de combate. A evolução dessas aeronaves promete redefinir o futuro da guerra aérea, tornando o campo de batalha cada vez mais digitalizado, dependente de sistemas autônomos e inteligentes. Sabe, surpreende, relança submarino HMS Halland após a atualização de meia vida com tecnologia de ponta para fortalecer defesa militar estratégica e vigilância no Mar Báltico por décadas. O submarino HMS Halland foi relançado no mar nesta quinta-feira, 13/2 de 2025, após passar por uma extensa atualização de meia-vida no estaleiro da Saab em Karlskrona, na Suécia. A embarcação é a terceira e última da classe Gotland a ser modernizada, recebendo novas tecnologias e sistemas semelhantes aos que equiparão os futuros submarinos da classe Bleking A-26. A informação foi divulgada pelo portal Saab.com com as atualizações. O HMS Halland reforçará a capacidade da Marinha Sueca por muitos anos, operando ao lado do já modernizado HMS Gotland e HMS Uppland. O chefe da Saab, Kockums Mats Wicksell, destacou que a modernização fortalece a defesa sueca indiretamente ao TAM, proporcionando maior vigilância e segurança para a região do Mar Báltico. Durante o processo de atualização, mais de 20 sistemas centrais foram substituídos, incluindo sensores e sistemas de comando, garantindo maior furtividade e desempenho operacional. Essas melhorias ampliam a capacidade do submarino de atuar em diferentes cenários de conflito, desde tempos de paz até situações de combate. Os submarinos desempenham um papel estratégico vital na defesa marítima, especialmente no Mar Báltico, onde as características das águas dificultam a detecção das embarcações submersas. Com as atualizações, o HMS Halland se torna um ativo ainda mais valioso para missões de patrulha e dissuasão. O lançamento do HMS Halland apresenta um avanço na modernização da frota sueca e reforça a presença estratégica da Suécia na região. Com essa atualização, a Saab demonstra sua capacidade de integrar submarinos avançados e adaptados às necessidades da defesa contemporânea. O novo porta-aviões francês Pang, explicado em 4 palavras. A França está desenvolvendo o Pang, um porta-avião de última geração que substituirá o Charles de Gaulle em 2038. O navio de guerra movido a energia nuclear será o maior navio já construído na Europa e contará com catapultas EMAS para lançar Rafale M, futuros jatos NGF, ponto-chave número 1, projetado para dar suporte a drones, porta-aviões e sistemas avançados de gerenciamento de batalha. O Pang
será um componente-chave da projeção de poder da França. Ponto-chave 2. No entanto, atrasa restrições orçamentárias para atrasar a produção e os testes no mar, levando preocupações sobre se a França conseguirá manter sua capacidade de porta-aviões em um cenário naval global cada vez mais competitivo. A Marinha Nacional da França tem planos ambiciosos para seu futuro, o componente de porta-aviões. Isso gira em torno de um programa para substituir o atual Charles de Gaulle, movido a energia nuclear e o único porta-aviões da frota, pelo que atualmente é chamado de Porte-Avions de Nouvelle Generation, PANG, ou porta-aviões de nova geração. O ministro das Forças Armadas da França, Sébastien Lecornu, havia anunciado anteriormente que a construção começaria no final de 2025 ou no início de 2026. Isso pode abranger inicialmente apenas alguns componentes de fabricação da embarcação, com a fase de construção do navio em grande escala agora adiada para 2031. Os primeiros testes no mar foram inicialmente programados apenas para 2036 e 2037, com porta-aviões entrando em serviço em 2038. Este é, coincidentemente, o mesmo ano em que o Charles de Gaulle seria aposentado do serviço. O Ministério da Defesa francês está esperando por um encaixe perfeito, um navio pronto para assumir como um novo porta-aviões ao mesmo tempo que o antigo está saindo pela porta, disse um analista de defesa baseado em Paris que falou com Dino Fraud 5. Planejar esse tipo de transição não disruptiva pode funcionar e então pode não funcionar. Esses tipos de programas complicados de navios de nova era dão muitas voltas e reviravoltas ao longo do caminho. Com quase todos os outros porta-aviões de nova geração que estão entrando em serviço em desenvolvimento, o PAN encontrará não com um, mas com 3 novos EMAUs. Esse sistema de design americano substituirá o sistema de lançamento de catapulta R-91 movido a vapor do Charles de Gaulle. O EMAUS, embora exija menos energia, exija menos esforço, o reator nuclear também possibilita o lançamento de aeronaves de massas muito diferentes, economizando energia. Em um relatório da exposição Euronaval do ano passado, especialistas de engenharia do Grupo Naval da França explicaram que o sistema de lançamento ajustável do EMAUS suporta uma gama mais ampla de aeronaves, desde caças pesadamente carregadas até sistemas aerotripulados mais leves, abrindo caminho para uma frota versátil que pode se adaptar a diversos perfis de missão. As 3 catapultas permitirão que um porta-aviões francês lance e recupere aeronaves em um tempo muito mais rápido do que os porta-aviões anteriores. Novamente, a partir da reportagem da Euronaval, essa capacidade é crítica para o futuro da Marinha Francesa. Como mencionado acima, o PAN será convocado para lançar qualquer grande variedade de aeronaves. A última variante do Dassault Rafale M ainda estará em operação no porta-aviões, mas os planos são para que também haja uma aeronave de caça significativamente mais pesada. Esta seria uma variante com capacidade para porta-aviões do New Generation Fighter, que supostamente será o projeto final do programa multinacional Futuro Combate Air System. Os EMAUs são muito mais capazes de lançar essas aeronaves mais pesadas e de última geração e permitirão que essas aeronaves transportem cargas maiores de armas, maximizando assim sua eficácia operacional. Outra questão é que, juntamente com essas aeronaves mais pesadas de última geração, espera-se que os porta-aviões implantem simultaneamente a muito menor e mais leve aeronave de combate colaborativo, também chamada de Lowell Wingman, semelhante às que estão sendo desenvolvidas pela Marinha dos Estados Unidos até 2030. O número de porta-aviões em serviço no mundo aumentará de 19 para 27. Isso inclui os 6 designs variados que serão usados pela Marinha do Exército da Libertação Popular da China e 2 na Índia. No entanto, quando entrar em serviço, o PANG provavelmente será o único porta-aviões movido a energia nuclear com um sistema Catobar, além da classe Nimitz americana e da classe Gerald Ford, que atualmente em serviço, mais 10 planejadas. O PANG será similar em tamanho à classe Gerald Ford, apenas um pouco menor em comprimento, mas um pouco mais largo. Também será o maior navio já construído na Europa, com 75 mil toneladas. Seu sistema de propulsão incluirá 2 novos reatores que contarão com 2 salas de caldeiras, cada uma com 220 megawatts, um aumento de quase 50% sobre 150 megawatts do sistema de catapulta a vapor R-91. Como o PANG é maior, ele será capaz de transportar o E-2C Walker, aeronave AEWC e um número maior de porta-aviões Rafale M, além do futuro NGF, que deve ser maior que o Rafale, além das plataformas CCA e uma variedade de drones. As Forças Armadas Francesas veem este navio como um que não irá apenas lançar aeronaves em apoio a outras missões de outros ramos das Forças Armadas. O PAN será projetado para ser uma plataforma de gerenciamento de batalha real que estará em linha de contato, que estará em linha com o conceito de Autonomy Command and Control do Pentágono.
Embora a França esteja, sem dúvida, animada com o novo porta-aviões, ele não navegará em nenhum momento. E, claro, muita coisa pode mudar com uma visão tão distante do futuro. O submarino da classe Dreadnought da Marinha Inglesa pode ser um pesadelo para a Rússia. Os submarinos da classe Dreadnought da Marinha Real são o mais avançado dissuador nuclear que a Inglaterra já construiu, apresentando propulsão furtiva e capacidade de míssil de ponta. Eles são essenciais para dissuadir a Rússia. Ponto-chave número 1. Mas com apenas 4 planejadores, especialistas alertam que isso pode não ser suficiente para conter as crescentes ameaças da Rússia e da China. Ponto-chave número 2. Ao contrário dos Estados Unidos, que mantém uma tríade nuclear diversa, a Inglaterra depende exclusivamente de sua força submarina, levantando preocupações sobre vulnerabilidade estratégica. À medida que as tensões geopolíticas aumentam, a Inglaterra deve expandir sua frota de SSBN para garantir que a dissuasão nuclear permaneça confiável. Pergunta: investir em submarinos adicionais ou diversificar as capacidades nucleares pode se achar para salvaguardar a segurança da Inglaterra em um mundo incerto? Classe Dreadnought, o futuro da dissuasão nuclear da Inglaterra, mas será suficiente? Pergunta. A classe Dreadnought é a mais nova geração e mais submarino de mísseis balísticos já construído e desenvolvido para a Marinha Real Britânica. Projetados para transportar mísseis balísticos Trident 2D5 em submarinos movidos a energia nuclear, apresentam sensores avançados, maior descrição e inteligência artificial. A Inglaterra está tentando substituir seus antigos submarinos da classe Vanguard e ainda manter a dissuasão nuclear. A Bay System está construindo submarinos em seu estaleiro Bowen-Furnace. O único problema com a classe Dreadnought é que a Inglaterra não construirá navios suficientes. Os ingleses não têm mísseis balísticos intercontinentais ou bombas nucleares que podem ser lançadas de aeronaves da Força Aérea Inglesa. Seus submarinos têm sido o único dissuasor nuclear do país desde 1969. Com um plano de ter apenas 4 submarinos SSBN construídos não é o suficiente, considerando a beligerância contínua da China, Rússia e Coreia do Norte. A Marinha Real Inglesa governou os mares por séculos, mas a pequena nação insular não é mais a monarca do mar. Com orçamentos limitados, o foco da Marinha Inglesa agora está em submarinos, mas não exclusivamente. A Marinha Inglesa também tem 2 porta-aviões, o Queen Elizabeth e o Prince of Wales. O Ministério da Defesa não tem orçamento para modernizar esses porta-aviões relativamente novos ou construir novos de apoio suficientes para escoltá-los ou protegê-los. Construir mais submarinos ou navios de assalto anfíbios teria sido mais prático, especialmente com os russos operando em seu quintal. Segundo o novo tratado nuclear START, a Inglaterra tem 24 SLBMS implantados, 88 ogivas implantados, 64 lançadores SLBM implantados e não implantados em 4 submarinos da classe Vanguard. No caso de guerra com a China ou a Rússia, ter todas as armas nucleares em uma cesta não é a melhor ideia. A Inglaterra precisa diversificar suas plataformas de armas nucleares, talvez usando a Força Aérea como tal opção. A Marinha Inglesa está construindo a classe Dreadnought para substituir a classe Vanguard, assim como os Estados Unidos estão substituindo a classe Ohio pelos submarinos da classe Columbia. Os submarinos de mísseis SSBN são bombers. O Dreadnought está repleto de avanços tecnológicos que o tornarão mais furtivo, mortal e fácil de manter, permitindo que o barco opere sem ser visto no oceano e mantenha a Inglaterra segura. A classe Dreadnought será o primeiro submarino inglês a transportar X-Hunters, similar ao design da classe Columbia, combinado com um novo sistema de propulsão a jato de bomba. O Dreadnought será muito mais silencioso ao se mover pela água. Em contraste com a hélice tipo parafuso mais típica, os Dreadnoughts e outros submarinos mais modernos incorporam cada vez mais um design de jato de bomba. Essa escolha de design permite que uma operação mais silenciosa em velocidades mais altas do que é possível, com ruído de cativação de uma hélice. Talvez a inovação furtiva mais intrigante do barco esteja no interior. Um propulsor turboelétrico. O propulsor aproveita o reator nuclear para gerar eletricidade, que por sua vez alimenta o motor elétrico, que alimenta o propulsor a jato a bomba. Ele funciona extremamente silenciosamente. Um pouco menor que a classe Columbia dos Estados Unidos, o Dreadnought carregará 12 mísseis Trident 2D5, torpedo pesado Spacefish, ocupará 4 tubos de torpedos e o barco opera com uma tripulação de 130 pessoas.
Os aliados de longa data, Inglaterra e Estados Unidos, se uniram novamente para colaborar em cooperar projetos submarinos para economizar tempo e dinheiro. A Northrop Grumman é responsável pela produção de hardware do subsistema de lançadores como parte do programa CMC, também chamado de Compartimento Comum de Mísseis. A empresa recebeu um contrato no valor de 458 milhões para dar suporte aos submarinos da classe Columbia e da classe Dreadnought em junho de 2022. O escopo contratual inclui gerenciamento de programa, operações de campo do estaleiro, trabalho de produção de hardware, engenharia de sistemas, documentação e logística. A seção de mísseis é, na verdade, dividida em 3 compartimentos de mísseis separados, cada um compreendendo 4 tubos de mísseis, conhecido como Quad-Pack, para um total de 12 tubos e 5 níveis de convés, para um total de 12 mísseis. Entre os novos projetos, os submarinos SSBN da classe Dreadnought e os submarinos de ataque da classe Astute, a Marinha Inglesa estará muito mais bem equipada para lidar com a defesa de sua nação e atuar como dissuasor nuclear. Com os recentes eventos na Ucrânia e no Oriente Médio, com os rebeldes Houthis liderados pelo Irã tentando impedir o transporte marítimo no Golfo e os chineses tentando fazer o mesmo no Indo-Pacífico, é um investimento caro, mas que vale a pena. Eles só deveriam construir mais alguns. Apenas 21% no mar. O dilema do porta-aviões da classe Queen Elizabeth da Marinha Inglesa. Os porta-aviões da classe Queen Elizabeth foram uma decepção. A Marinha Inglesa opera 2 porta-aviões da classe Queen Elizabeth e ambos foram decepcionantes. Sofrendo de muitas dificuldades, os grandes navios, os maiores já construídos pela Inglaterra, raramente estão no mar. Ambos foram forçados a abandonar os exercícios devido a avarias. A Marinha Inglesa queria um par de porta-aviões para projeção de poder. Ainda assim, falhas mecânicas constantes, atraso de implantação e escassez de aeronaves F-35 deixaram os porta-aviões apenas com uma sombra do que pretendiam. A classe Queen Elizabeth é uma história de problemas. Problemas têm atormentado a classe Queen Elizabeth desde seu comissionamento. O Prince of Wales passou apenas 21,3% de seu tempo no mar, afirmou um relatório do Parlamento da Inglaterra em maio de 2023. O porta-aviões passou 33% de seu tempo passando por reparos. Em 2020, o rompimento de uma tubulação de água na sala de mar causou uma grande inundação, danificando significativamente os quadros elétricos. O HMS Queen Elizabeth deveria participar do exercício Steadfast Defender no ano passado, mas uma inspeção pré-navegação identificou um problema com o acoplamento do eixo da hélice de este-bordo do HMS Queen Elizabeth. Na época, o Prince of Wales tinha acabado de retornar ao mar após seus próprios problemas com o eixo da hélice. O Queen Elizabeth perdeu um caça F-35B operado pela Inglaterra no Mediterrâneo em novembro de 2021, dando início a um esforço de recuperação para garantir que a tecnologia não caísse nas mãos da Rússia, que opera vários navios na região. Após a investigação, foi descoberto que o F-35B da Inglaterra havia sugado uma tampa que protege a entrada do ar do motor quando a aeronave estava inativa, que não havia sido removida antes da decolagem. Ainda há sérias questões sobre se o grupo de ataque de porta-aviões apresentam projeção de poder adequada. Vários fatores influenciam isso. A disponibilidade de aeronaves é um problema persistente. A Inglaterra construiu seus projetos de porta-aviões em torno do F-35B e sua superioridade aérea e capacidade de ataque. No entanto, atrasos na aquisição, problemas de manutenção e custos crescentes impactaram os números presentes. Apenas um punhado dos 138 F-35BS encomendados para a compra estão totalmente disponíveis operacionalmente. Outra grande questão para a Marinha Inglesa é o fornecimento de navios de apoio necessário para defender o porta-aviões em caso de ataque inimigo, contra torpedeiros e fragatas necessários, mas em quantidade escassa, o que pode impactar a capacidade de sobrevivência do porta-aviões contra um inimigo quase igual determinado. Os porta-aviões não têm nenhum sistema de defesa aérea de médio a longo alcance. O complemento de aeronaves F-35B pode ser adicionado em um ataque. No entanto, os porta-aviões carregam apenas 3 sistemas Phalanx para defesa de aeronaves ou mísseis. Ele é aclamado como a última linha de defesa pelo fabricante. Em outras palavras, esse sistema assumirá o controle quando mísseis, drones ou aeronaves perfurarem a segurança externa. O CIWS é extremamente eficaz. O exército dos Estados Unidos usou para derrubar artilharia, morteiros e drones em combate. No entanto, o alcance máximo efetivo é de apenas cerca de 1.500 metros. Isso é muito perto. E com apenas 3 armas Phalanx, um enxame de drones ou mísseis pode ser desastroso. Um relatório recente de novembro revelou ao London Times que em vários exercícios cenários, os 2 porta-aviões da classe Queen Elizabeth foram afundados devido a mísseis inimigos, o que não é bom
o que não é um bom presságio para sua sobrevivência em combate. Outros navios na Inglaterra dispararam o excelente míssil antiaéreo Sea Viper. Eles o usaram com sucesso contra drones e mísseis Rhodes durante a operação de proteção e transporte comercial, e ele precisa ser adicionado aos porta-aviões também. Em contraste, o grupo de ataque de porta-aviões americanos constantemente atualiza as defesas para conter mísseis antinavio chineses. As defesas em camadas são muito mais espessas do que as dos nossos primos ingleses, mas ainda há dúvidas sobre a capacidade de sobrevivência da classe Ford. Classe Queen Elizabeth, um porta-aviões de cada vez está naftalina? Pergunta. Esses acontecimentos levaram a conversa sobre limitar a marinha inglesa a mobilizar apenas um grupo de ataque de porta-aviões, transferindo todos os recursos aéreos para um porta-aviões, totalizando um efetivo total. Espera-se que essa prática aconteça quando o grupo de ataque de porta-aviões Prince of Wales navegar para o Indo-Pacífico com a maior parte dos F-35B disponível, deixando o HMS Queen Elizabeth vulnerável. O conceito de uma classe significativamente de 2 navios de guerra da marinha inglesa revezando-se em naftalina não é sem precedentes na marinha inglesa. Os navios de assalto anfíbio da classe Albion estão sujeitos a esse processo desde 2010. Essa medida reduziria os custos operacionais da marinha inglesa e daria a maior parte da tripulação para outras atribuições navais. No ano passado, muitos especialistas estavam soando o alarme sobre o porta-aviões da Inglaterra sobreviver a uma guerra de tiros com um inimigo moderno. Há uma dissonância entre as ambições militares da Inglaterra e suas capacidades, disse Richard Barros, ex-chefe das Forças Armadas do Reino Unido, ao Financial Times. O risco é que sejamos arrastados para um conflito, não consigamos sustentar nossa presença e isso expõe uma fraqueza estratégica. A classe Queen Elizabeth de porta-aviões tem um histórico de disponibilidade ruim, a marinha inglesa não possui os ativos ao redor deles para proteger todas as aeronaves F-35B. E o próprio porta-aviões, talvez seja a hora de revisar a ideia de ter porta-aviões